Você ora e parece que Deus não te responde, você busca e parece que os céus estão em silêncio. E aí, normalmente, nesse momento, surgem as dúvidas. Será que Deus me ouviu? Será que o Senhor se esqueceu de mim? Se você já se sentiu assim, se você já se pegou pensando dessa forma, esse vídeo aqui é para você. Porque o silêncio de Deus normalmente é um dos maiores questionamentos, é uma das maiores dúvidas que as pessoas, de um modo geral, têm. E quando esse silêncio chega, normalmente as pessoas não sabem como proceder. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito disso. Então fica comigo e vamos juntos, porque eu não tenho dúvidas de que nesse vídeo aqui você vai ser muito bem esclarecido e esclarecida a respeito do que fazer quando os céus parecem estar em silêncio na sua vida. Então, assim, queridos, vocês vão de concordar comigo que quando Deus se cala é um dos momentos mais difíceis da nossa fé, porque quando os céus estão nos respondendo, quando tudo está acontecendo, né? É muito fácil você caminhar, você confiar. Agora, quando os céus se calam, vocês vão ver que é muito difícil, porque exatamente nesses momentos a nossa fé é testada, a nossa confiança é testada, não é verdade? E normalmente é exatamente nesses momentos, né, nessas circunstâncias e situações em que nós mais incorremos no erro, porque muitas vezes quando nós não temos, né, um direcionamento claro da parte do Senhor, a gente também não quer esperar, a gente também não sabe esperar, a gente não consegue esperar, né? Não sei se vocês já ouviram, né, falar dessa expressão, a expressão de que essa, né, é a geração fast food. Por que fast food? Porque é aquela geração, sabe, que tem pressa para tudo. Tem pressa para plantar, tem pressa para colher, tem pressa para desfrutar, né, do fruto ali, sabe, não consegue, não tem a paciência, né, de esperar o tempo determinado para cada coisa, né, para cada processo. A gente vai entender que as nossas vidas são, né, estabelecidas por processos, queridos. Não é verdade? Então, quando eu falo geração fast food, né, ou geração todinho, né, que é aquele que você pegava a caixinha, botava o canudinho ali, chacoalhava, botava o canudinho e estava pronto para você tomar. Eu vejo isso muito, né, no meu filho, Noah, 9 anos agora. Ele é muito comum, né? A gente tá em casa e... vamos assistir um filme? Vamos. A gente bota o filme, terminou de assistir um filme de 2 horas, que seja, 1h40, 2 horas. Às vezes a gente assiste filme até de 3 horas, né? Em família ali, terminou o filme, ele já vira assim, e agora? O que nós vamos fazer? E agora? O que tem para fazer? Ele é assim, sabe, inconstante, né, nas suas emoções, inconstante nos seus momentos, né, não consegue apreciar o momento, e muitas vezes, queridos, quando a gente vai falar das nossas vidas cristãs, dos nossos relacionamentos com o Senhor, não é diferente. Porque a gente também, né, no nosso ativismo, na nossa ansiedade, a gente muitas vezes não consegue esperar o tempo da resposta de Deus. A gente faz uma oração hoje ao Senhor e já quer que Ele responda ontem, né, antes mesmo da gente ter feito a oração. Paulo, mas a Bíblia diz, né? A palavra diz que antes mesmo, né, de eu fazer oração, antes mesmo da palavra me sair aos lábios, o Senhor já sabe o que eu penso, que sinto, que vou dizer. Daí ele poder responder até mesmo antes, né, de você ter feito oração. Mas não é assim que acontece, não é assim que funciona, sabe, queridos? Para ficar bem claro para nós, queridos, algo que nós precisamos entender é que o silêncio de Deus, né, ele não é ausência de Deus. Nós já temos diversos vídeos aqui no canal falando a respeito disso. Mas verdadeiramente nós precisamos entender, né, aprender, entender e praticar isso, sabe? Né, que sim, o silêncio de Deus não é ausência de Deus, não é porque Deus não te respondeu, né, no seu time, na sua hora, né, no seu momento, ou até mesmo da sua forma, da maneira que você acha que Deus tem que responder, que o Senhor, né, que Deus, ele se esqueceu de você, ele virou as costas para você. Não, né? Quando falamos disso, assim, na hora me vem a situação de Lázaro, né? A experiência de Lázaro, Marta e Maria.
Porque para Marta e Maria, Jesus chegou atrasado, né? Jesus havia chegado atrasado, mas para o próprio Senhor, ele havia chegado na hora certa, porque a intenção dele, né, não era operar um milagre da cura de uma enfermidade, mas era operar um milagre de uma ressurreição na vida de Lázaro. Então, assim, aplicando isso para as nossas vidas, queridos, quantas vezes, sabe? Nós, né, estamos ali esperando, né, de que Deus venha ao nosso favor, venha ao nosso socorro, né? Para operar um milagre também, de repente, de uma cura, sabe? Ou de uma provisão que seja, mas os planos de Deus para essa situação, né? Essa determinada situação nas nossas vidas são maiores, entendeu? Do que até mesmo nós conseguimos entender e enxergar. E aí, quando Deus não vem no nosso tempo, né? Ou no tempo que nós achamos correto, perfeito, a gente tende a achar que Deus se esqueceu de nós, que Deus nos abandonou, que Deus virou as costas para nós. Isso já aconteceu com você? Sim ou não? Porque algumas vezes já aconteceu comigo e ainda às vezes acontece, queridos. Né? Mesmo com o tempo de caminhada que nós temos, ainda acontece. Sabe por quê? Porque nós somos humanos, isso faz parte da nossa humanidade. Mas a nossa intenção aqui é exatamente essa, sabe? Não é porque a gente já incorreu, né, nessa falha que a gente está condenado a viver cometendo a mesma falha, viver repetindo, sabe, as mesmas situações. Eu acredito muito, queridos, que nós estamos aqui nessa terra também para evoluirmos, para avançarmos, né? Quando falamos de prosperar, a palavra prosperar, né, na sua essência, ela fala também a respeito disso, de crescimento, avanço, desenvolvimento, sabe? Então, eu não tenho dúvidas, queridos, de que nós estamos aqui para aprendermos, para evoluirmos como pessoas, como filhos e filhas de Deus que somos, né? E aí eu quero compartilhar com vocês 3 sinais aqui, 3 pontos, 3 formas, 3 maneiras, sabe? 3 erros, sabe, que nós não podemos cometer nesses momentos de silêncio de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque o silêncio de Deus, eles acontecem e vão acontecer nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque Deus não nos responde na nossa ansiedade ou na nossa pressa, mas Deus nos responde no tempo certo dele para cada um de nós. E ele sabe, queridos, qual é o melhor tempo para cada um de nós, ok? Então, vamos lá assim, ó. Primeiro erro que eu, você, que nós não podemos cometer, sabe, nesses momentos de silêncio, que é decidir sozinho, queridos. Porque quando eu e você tomamos, né, uma decisão independente de Deus, nós também assumimos o risco por isso. E vocês vão de concordar comigo que na maioria das vezes nós vamos errar, queridos. Nós podemos até acertar, mas na maioria das vezes, a maioria das decisões que você já deva ter tomado na sua vida sem o consenso de Deus, sem orientação, sem o direcionamento de Deus, provavelmente você deva ter errado. E aí, quando eu falo disso, o que me vem, né, o exemplo que me vem aqui na mente agora é o exemplo de Abraão. Deus havia dado uma promessa para ele, mas existia um tempo perfeito de Deus ali para o cumprimento dessa promessa. E porque Abraão, né, junto com Sara, não viu, sabe, não via ali possibilidades ou sinais de Deus para isso, eles decidiram agir, e quando agiram, tomaram a decisão errada, que foi, né, a decisão de Sara entregar Agar, que era sua serva, para Abrão, e consecutivamente acabou gerando a Ismael, e até o dia de hoje a gente, né, vê aí noticiário vira e mexe, né, aquela guerra entre Israel e Hamas e o povo árabe ali, como um todo, né? Então, assim, é um dos exemplos, sabe, que eu fui buscar lá atrás, mas na sua vida eu não tenho dúvidas de que se você puxar aí, você vai ver que algum momento, alguma circunstância que você agiu sem Deus, fora da direção de Deus, não deu bom, queridos. Não deu bom. Daí a necessidade de eu e você não nos precipitarmos no momento do silêncio de Deus. Se Deus mandou você ir, se calou, continua indo pelo caminho que ele
te direcionou. Agora, se ele não falou, não vá. Não, mas eu vou exercitar minha fé aqui agora. Mas se Deus não te mandou ir, se você não sente paz no coração, né? No último vídeo nós falamos a respeito disso, né? Um dos sinais, sabe, de que é Deus que está te falando, que Deus que está te mandando, te orientando, é quando você tem paz no seu coração, entende? Mas vocês vão ver que na maioria das vezes a gente age sem o direcionamento de Deus. E ainda no final das contas, quando tudo dá errado, quer jogar a culpa para cima de Deus, né? Então não faça isso. Não faça isso. Não haja, não tome decisões, né, que diz respeito à sua casa, à sua família, ao seu futuro, sem o consentimento de Deus. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele já está lá no seu futuro. Ele já sabe o que é melhor para você. Então o primeiro sinal, o primeiro erro, na verdade, que nós não podemos cometer é esse: decidir sem Deus. Segundo erro é exatamente, sabe, o parar no meio do processo, não perseverar, né, não persistir naquilo que Deus já direcionou a sua vida. Eu sempre vou falar isso aqui, queridos. Eu não tenho dúvidas de que Deus já liberou palavras ao seu coração, de que o Senhor já te orientou, de que o Senhor já te direcionou. Eu não tenho dúvidas. Mas muitas vezes você não tem conseguido, sabe, obter os resultados. É porque você não tem conseguido resistir durante todo o processo. E aí tem aquela famosa frase, né, que diz que quem não resiste ao processo não desfruta da promessa, não desfruta do resultado, né? Então, assim, você vai ver que muitas vezes, né, a gente até começa bem, sabe, empolgados, na maioria das vezes, né? Nós somos muito bons, sabe, em iniciativas, em começativas. Mas a maioria de nós, queridos, é péssimos em terminativas, acabativas, porque a gente é muito bom em começar, mas na maioria das vezes, eu não sei se esse é o seu caso, quem vai dizer isso é você, né? Nós não somos bons em finalizações, em terminativas ou acabativas, como queira entender. E aí a gente, porque não vê resultado, sabe, no meio do processo, a gente para no meio do caminho. E como eu já falei aqui em outros nossos vídeos e torno a falar, quem para no meio do caminho não chega a lugar algum, queridos. Certamente, né, como disse o apóstolo Paulo na 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, por conta a mim, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Queridos, será que você hoje pode dizer isso também? Assim como o apóstolo Paulo, é lógico e claro que ele, na situação dele, ele estava se referindo a uma jornada cristã, espiritual, sabe? Ministerial, né? Que Deus havia chamado a ele, entregado nessa carreira para ele correr. Será que você pode também, sabe, dizer isso a respeito do seu chamado ministerial? Mas também, será que você pode dizer isso, sabe, também em relação aos sonhos, planos e projetos que Deus plantou no seu coração? Será, Cris, ou você é das pessoas que param no meio do caminho? E aí lá o escritor aos Hebreus capítulo de número 10, 38 e 39 vai nos falar que Deus, ele não se agrada dos que retrocedem. Deus, ele não tem prazer, queridos, naqueles que param no meio do caminho, muito menos daqueles que voltam, sabe, para trás. Porque de lá, de trás, é da onde nós viemos, é da onde o Senhor nos tirou. Agora o que o Senhor tem para nós está diante de nós. O que o Senhor tem para vocês, queridos, está à frente de vocês, não está para trás. Para trás está o Egito, né? Para trás está o Mar Vermelho lá. E os egípcios afogados nele, sabe? A sua terra prometida, a sua bênção, aquilo que Deus tem para você está diante de você. Entende? Porém, quem para no meio do caminho não chega a lugar algum. Amém, queridos? E o ponto 3? O ponto 3, queridos, é exatamente, né, também a respeito de que quando Deus está em silêncio, você vem a achar que Deus já te abandonou, só porque ele está em silêncio. E aí tem aquela seguinte frase, né, que diz que não é porque alguém está em silêncio que quer dizer que ele saiu da sala, entende? Você pode estar num ambiente, não necessariamente porque você está no ambiente,
você tem que estar ali falando, gritando, né, aos berros para que as pessoas percebam que você está ali. Não é assim? Já aconteceu com você ou acontece com você de às vezes você está inserido ali dentro, né, de algum ambiente, pessoas conversando, falando ali à sua volta, mas você está em silêncio? Tenho certeza que já aconteceu isso com você. Tenho certeza que tem determinados ambientes em que você está assim, você quer ficar em silêncio. Com Deus não é diferente. Não é porque ele não está falando, sabe, que ele virou as costas para você, que ele te abandonou no meio do seu processo, no meio da sua caminhada, queridos. Não é, né? E aí eu lembro de Saul, né, quando Samuel ali se atrasou, e na verdade na visão, né? Na visão de Saul, Samuel se atrasou, essas foram as palavras de Saul, sabe? Para ele, porque você se atrasou e tal, eu, né, me precipitei e sacrifiquei. Então, vejam bem, queridos, não é porque Deus está em silêncio que ele está atrasado. No caso de Marta e Maria, a mesma coisa. O senhor se atrasou. Não, Deus nunca chega atrasado nas nossas vidas e em coisa alguma, queridos. Deus nunca se atrasou em nada no universo, né, na criação, em nada. Não vai ser agora na sua vida, né, e unicamente na sua vida que isso vai acontecer, queridos. Pelo contrário, se Deus está em silêncio é porque, de fato, sabe, Ele está preparando, né, o melhor para cada um de nós. E Ele já sabe a melhor maneira, o melhor modo, sabe, de agir, queridos, nas nossas vidas. Então, assim, não confunda as coisas, sabe, não erre, né, em achar que Deus te abandonou porque Ele não, ou ainda, né, não te respondeu no seu tempo ou como você gostaria, né? Tá engraçado falando disso que eu lembrei, né, de uma aula que eu estava dando na nossa mentoria Desafiando Gigantes, uma mentorada minha, ela falando a respeito disso. Poxa, mas, né, já tem um tempão já que eu tenho orado, tenho buscado a Deus e tal, né, por essa situação e Ele não me responde. Aí eu falei, tá, mas quanto tempo tem que você tem orado? 1 ano e meio agora. 1 ano e meio, é um tempo bom, né? É um tempo bom. Mas quanto tempo você viveu da sua vida sem buscar direcionamento da parte de Deus? Uns 26, 27 anos, né? Que eu levei assim para fazer minhas coisas, me formar, comprar minhas coisas, adquirir, sabe, meus bens e tal. E eu virei para ela e falei, poxa, você levou 26, 27 anos, sabe, fazendo as suas coisas sem consultar Deus. Agora você está orando a Deus, você acabou de falar que tem 1 ano, né, 1 ano e meio aproximadamente, e você está achando que já está demorando, que já tem muito tempo. Então, assim, vocês conseguem perceber, queridos, como que muitas vezes, né, nós, sabe, acabamos por não entender, não aceitar, por nos precipitarmos, sabe, naquilo que nós achamos, né, que seria a obrigação de Deus em nos responder na maneira, do modo e no tempo em que nós queremos, queridos. Deus não é assim, Deus não se encaixa, entendeu? Na nossa caixinha de sapatos, né? Deus não se encaixa, né, na nossa lâmpada mágica, né? Deus não se encaixa, sabe, na nossa forma. Nós é que precisamos nos encaixarmos na forma dele. Mas assim, ó, de repente você pode, né, estar se perguntando, tá bom, Paulinho, você já falou o que não fazer, mas o que fazer? Calma que nós vamos para esse passo agora. Né? Porque realmente, né, no momento de silêncio, nós aprendemos aqui agora o que não fazermos, mas certamente existem coisas, né, que nós podemos fazer. E a primeira delas, sabe qual que é? Continue na direção, continue fazendo, né, o que Deus já te direcionou, já te orientou a fazer anteriormente. Porque assim, ó, se Deus já te deu uma direção clara, continue, queridos, caminhando nessa direção. Não é que você dê um passo, Senhor, e agora? Aí se Deus não te falou mais nada, você para. Não, Ele já te mandou caminhar. Entende? Ele já te mandou caminhar. Então, primeiro ponto aqui é o quê? Qual foi a última direção? Qual foi a última orientação que Deus liberou sobre a sua vida? É nessa orientação, nessa direção que você vai permanecer,
sabe, até a próxima orientação, queridos. É assim. Primeiro ponto é esse, sabe? Por quê? Porque obediência, queridos, não tem prazo de validade. Aquilo que o Senhor te orientou, sabe, para ontem, né? Desde que não quebre princípios, desde que não vá contra a palavra, e nós falamos muito a respeito disso no nosso último vídeo, queridos, essa palavra ela vai perdurar, ela vai durar, ela vai permanecer. Né? Então, logo nós entendemos e aprendemos que obediência não tem prazo de validade. Segundo ponto para nós é fortaleça a sua intimidade, queridos. Fortaleça a sua intimidade no meio da jornada, no meio do caminho, para que você não venha ser confundido, sabe, com tantas vozes que falam, que gritam, que berram nos dias de hoje. Eu já falei no nosso último vídeo e nas nossas lives também, nos nossos grupos de mentoria. O Paulinho está aqui apenas como um canal, como um instrumento, mas não dependa do que o Paulinho e nem de ninguém fale a você. Dependa do que Deus diz a você. Dependa do que Deus diz à sua vida. Mas, Paulinho, como eu ouço a Deus? Busque a intimidade. Desenvolva o seu relacionamento com Ele. Isso se dará através da palavra, através de louvores, através da oração, através do relacionamento com o Espírito Santo. Não dependa de ninguém, até mesmo do Paulinho, queridos. Não dependa do fulano, do ciclano, beltrano, tertano, do líder, do pastor. Não, dependa de Deus. Busque a Deus, queridos. Busque a Deus. Entende? E julgue a árvore pelos seus frutos. Pois foi assim que Jesus disse que nós seríamos conhecidos. Né? Então, se de alguma forma a palavra que o Paulinho compartilha aqui te aproxima de Deus, julgue isso. Se a palavra que o Paulinho compartilha aqui te afasta de Deus, julgue isso, mas não dependa de ninguém. Né? Para que no meio da jornada, quando porventura venha acontecer um momento de silêncio da parte de Deus sobre a sua vida, você não seja levado, queridos, levada, sabe, por ventos estranhos, por fulano, ciclano, beltrano que chega falando coisas bonitas ao seu ouvido. Julgue bem todas as coisas. Então, o segundo ponto aqui é esse: desenvolva o seu relacionamento, a sua intimidade com o Senhor, para não ser confundido, para não ser enganado no meio do caminho. O terceiro ponto para nós aqui é aprenda a esperar com fé, queridos. Porque fé, como diz o escritor, né, é a certeza daquilo que você não vê, mas você tem a convicção no seu coração, queridos, que já é. Entende? Então, ainda que você não esteja vendo, aprenda a esperar em fé. Não estou vendo nada, mas eu sei que vai acontecer. É isso. Né? Isaías 40:31, se não me falha a memória, vai falar bem assim: ó, pois os que esperam no Senhor correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, mas subirão alto com asas, como que de águias. Entende? Então, assim, queridos, espere no Senhor, porque esperando no Senhor e em fé, você nunca vai se cansar da caminhada, do processo, né? Do processo em si, você nunca vai se cansar, queridos. Passe dias, passe meses, passe anos. Se você estiver esperando em fé no Senhor, irmão, sua fé vai renovando o seu ânimo, vai renovando a sua esperança, a sua confiança. E no momento certo, sabe, a bênção, a promessa, a palavra, ela te alcança. Ela te alcança. E aí, então, para a gente já caminhar para o encerramento desse bate-papo nosso aqui, queridos, é que, olha só, talvez você ache, né, que Deus se esqueceu, que Deus te abandonou, que o Senhor esteja até mesmo demorando, sabe, no processo, né, da sua vida, mas na verdade Deus ele está te moldando, te lapidando, te amassando mesmo. Sabe para quê? Ou por quê? Porque ele está te preparando. Deus ele está te preparando. Então não se desespere. Calma, aguenta firme, porque a sua hora vai chegar. A sua hora vai chegar. Ainda que passe 1, 2, 3, 10, 15, 20 anos, mas se Deus falou, vai acontecer, queridos, no tempo proposto, no tempo perfeito, sabe, determinado por Deus, né? Vai acontecer na sua vida, mas até esse tempo chegar, até esse dia chegar, entenda uma coisa:
que o silêncio de Deus, ele nunca vem vazio, queridos. Pelo contrário, ele sempre vem carregado de propósito. Eu vou repetir isso. O silêncio de Deus, ele nunca vem vazio. Pelo contrário, ele sempre vem carregado de propósito, ok? Porque assim, ó, quando Deus parece que está atrasado, ele sempre vem com algo maior, queridos. Ele sempre vem com um propósito maior, ok? Maior do que aquilo que nós pensamos, sonhamos, pedimos, imaginamos. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Esses são os planos e propósitos de Deus para cada um de nós. São maiores, mais nobres, mais excelentes. Tá bom? Então é isso. Se esse vídeo falou com você, comenta aqui embaixo assim, ó. Eu vou confiar no processo. Tá? Porque fazendo isso, você está se comprometendo com você mesmo, né? Você está liberando uma palavra de comando sobre a sua própria vida, de que você não vai se precipitar, você não vai desistir, né? Parar no meio do caminho, nem vai pensar também que Deus virou as costas para você, se esqueceu de você ou te abandonou. Pelo contrário, você está dizendo para a sua alma, eu vou permanecer no processo, eu vou acreditar nesse processo, eu vou perseverar, consecutivamente eu vou vencer. E em vencendo, você alcançará a sua vitória. Amém, queridos? Então é isso. Antes de encerrarmos, quero já deixar aqui, lembrar, né, que nós já estamos com as nossas vagas abertas para a nossa mentoria Desafiando Gigantes. Essa é uma mentoria, queridos, onde nós vamos caminhar, passar um mês juntos, ok? Trabalhando identidade, crenças, propósitos, sabe, de Deus para a sua vida. E se você sabe que tem mais de Deus para se viver nessa vida, que a vida não se resume apenas em trabalhar e pagar contas, queridos, mas você não sabe como viver essa vida abundante que Deus sonhou para você, vem falar comigo na descrição desse vídeo, primeiro link na descrição desse vídeo, toca lá e vem falar diretamente comigo, que vai ser um prazer ter você conosco nessa turma, ok? Porque, afinal de contas, ainda dá tempo de fazer de 2026 o melhor ano da sua vida até aqui, ok? Então, fico por aqui, faço votos de paz e prosperidade sobre a sua vida, sua casa, sua família, que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!